Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Spot Show, seu programa de esportes na web, uma forma diferente e única de falar sobre esportes. Eu sou Marcelo Lopes, fundador do Cuca Aberta e apresentador do programa Spot Show. Programa Spot Show que já está há 3 anos no ar, sempre trazendo aqui grandes profissionais de modalidades olímpicas, de modalidades paralímpicas e também de outras atividades e especialistas, como no caso de amanhã, que nós vamos estar recebendo a nutricionista Gabriela Sila, a partir das 20 horas. Hoje também a gente vai receber aqui no nosso programa ela que adora música, especialista na utilização de músicas para natação infantil, a professora Silvia Bach, daqui a pouquinho conosco aqui, galera. Sejam todos bem-vindos ao programa Spot Show, geralmente segundas, quartas e sextas. Hoje esse aqui numa terça-feira, para a gente poder dividir a tela com essa pessoa que vai aparecer daqui a alguns instantes. Ela que fala diretamente de Sorocaba, se não me falha a minha memória. Silvia Bach, seja bem-vinda, minha querida. Boa noite, Marcelo. Boa noite, amigos da Cuca Aberta. Eu não sei, mas a minha tela está preta. A sua tela está... Eu estou aqui te vendo bem. Eu estou conseguindo te ver. Eu não sei se o resto do pessoal consegue ver a Silvia aqui. Até quem estiver conosco aqui, por favor, me dê esse feedback. Eu vou sair e vou entrar novamente. Tá ok. Combinado. Muito bom, gente. Daqui a pouquinho, Silvia Bach conosco aqui. Vamos falar sobre aí a... Vamos estar conversando aqui, galera. Um minutinho só. Daqui a pouquinho, Silvia Bach conosco. Lembrando, o programa Spot Show, segundas, quartas e sextas. E, excepcionalmente, hoje a gente está aí com a Silvia Bach conversando conosco aqui, galera, numa terça-feira. Porque ontem ela tinha um compromisso e hoje... Opa, ela está voltando. E tem alguma coisa. Eu estou te vendo aqui. Tá bom. Está tudo normal, aparentemente. Né? Não está, para você não está normal. Para mim está tudo normal aqui. Vai ver que não é para eu me ver hoje, né? Ó, eu vou até pedir para quem está entrando aqui se está conseguindo visualizar nós dois aqui. Por favor, Tá pessoal. bom. Coloca número 1 se você estiver conseguindo visualizar a mim, Marcelo Lopes, e a Silvia. Agora a Silvia caiu aqui, gente. Espera só um pouquinho, já estaremos aqui. Galera, fica aqui com a gente. Silvia Bach, natação infantil. Vocês vão, com certeza, gostar bastante dessa live que nós vamos fazer agora, turma. Só aguardem um pouquinho aqui. A Silvia vai entrar novamente para que a gente possa estar fazendo aí o programa. Ana Cristina Amaral, beijo para a Ana, que esteve conosco aqui. Maria Elisa. Vamos só esperar aqui, está conectando. Silvia, eu te vejo, Silvia. Acho que o negócio não é para eu me ver. Só fala se eu não tô torta aí. Não, você está bem. Tá tudo jóia. Tá tudo jóia. Eu já saí, entrei 3 vezes. Então, vamos deixar o que o universo está pedindo, não é verdade? Tá. Turma, só dá um ok se vocês estão vendo a Silvia, se vocês estão conseguindo ouvir a Silvia. E a gente já começa aqui, por favor, turma. Alguma coisa do cosmos aqui, mas a gente vai salvar essa live, mas fiquem conosco aqui que vai ter muita novidade, galera. Silvia, acho que você virou a tela agora. Aí, joia. Querida, seja muito bem-vinda, né? É uma felicidade poder estar te encontrando aqui para a gente poder bater esse papo, conversar de um tema que você tanto ama, né? E você vem fazendo um trabalho tão bonito há alguns anos aí, né? Então, para mim, é uma honra de poder estar recebendo você aqui e a gente poder falar aí. A Ana Cristina falando tudo certo. Então, vamos tocar, gente. Vamos. Tá certo. Olha para o Que buraco bom negro. que você entrou.
A live já começou, mas hoje eu não vou me ver. Tudo bem para você? Tudo bem, não tem problema. Sensacional. Olha, Dona Ritinha do 41, hoje vai ter música aqui, viu, Dona Ritinha? Se separa aí, Dona Ritinha, separa as caixas de ovo que hoje tem música. Muito bom. Pamonhas, 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 pamonhas de Piracicaba. Silvia, me conta uma coisa, conta um pouquinho da sua história para quem não te conhece ainda, Silvia. Me conta quando você começou a dar aulas de natação, conta um pouquinho aí para o pessoal conhecer você. Bom, eu moro em Sorocaba há 35 anos, mas eu não sou sorocabana de nascimento, né? Eu me considero sorocabana, mas a minha naturalidade é de Lençóis Paulista, cidade da cana-de-açúcar. Eu nasci lá em 1966, portanto, tenho 54 anos. Vim para Sorocaba, a convite de uma equipe de voleibol, Lufkin Recreativo, e para fazer faculdade, porque na minha cidade não tinha faculdade. Eu teria que ir até Bauru para poder estudar. E eu sempre gostei de estudar desde pequena. Então, quando eu vim para cá, o meu desejo era estudar e jogar, né? E fiz a faculdade jogando, matava algumas aulas porque eu era juvenil, então eu treinava no juvenil e jogava no adulto também. Então tinha aula que a gente não podia fazer, porque treinava 6 horas por dia e mais a equipe do juvenil, né? Mas quando a gente é nova, a gente faz tanta loucura, né, Marcelo? Uhum. Faz infiltração para jogar, sai do jogo, vai lá, toma remédio e volta a jogar, né? Não tem sábado, não tem domingo, não tem bolha, não tem esfolado, a gente é meio louco, né? Uhum. Mas eu só tenho a agradecer ao esporte, porque quando a gente não tem uma família estabilizada, é muito mais fácil a gente cair em tentação, né? A gente ir para outros caminhos, porque a gente, nós seres humanos, somos regidos pelo prazer, somos movidos por prazer, né? Perfeito. E é muito mais fácil você dizer sim do que você dizer não. Então, eu tive muitas oportunidades de ir para um outro caminho. E o esporte foi muito presente na minha vida numa hora exatamente que eu necessitava. Eu tinha 9 anos e eu já demonstrava, acho que um temperamento inquieto, tinha muita força e eu comecei no atletismo. Eu fazia arremesso de peso, salto em extensão e velocidade com barreira. E aí, depois de uns 3 anos, as professoras me levaram para o voleibol. Então, eu fazia as 2 modalidades, né? Foi por isso que eu consegui vir para Sorocaba. Para mim, era a seleção brasileira. Você sair de uma cidade pequena, ir para uma cidade maior, ganhando muito bem, uma ajuda de custo de alimentação, moradia. Eu decidi morar com a minha mãe morava aqui em Sorocaba, então eu não fui morar na casa das atletas, eu escolhi morar com a minha mãe e fiz a faculdade, né? Quando eu terminei a graduação, eu fui trabalhar no Banco do Brasil, porque, assim, não é de imediato que a gente consegue o trabalho, né? A gente sai da faculdade achando que já vai ter uma escola, uma academia, né? Mas não é bem assim. E eu tive essa oportunidade de trabalhar no Banco do Brasil como contratada, subia e descia as escadas correndo, fazia tudo rápido. Então, fui eleita a melhor funcionária lá. E aí,
algumas pessoas que eram clientes do banco sabiam que eu era atleta, né? Que eu tinha jogado. Depois eu joguei, depois de Sorocaba, eu joguei ainda em Santos, em Piracicaba. Depois jogava escondida do namorado aqui em Sorocaba, nas prainhas, né? Jogava dupla. E quando percebia que ele estava lá, eu parava de jogar. E aí eu recebi um convite para trabalhar num clube da cidade. Tá. E aí foi quando eu iniciei. Eu comecei com o voleibol, trabalhando com as categorias de iniciação, depois tinha o grupo da terceira idade. Então eu comecei naquilo que eu dominava. Mas a piscina de 25 metros externa, ela ficava no caminho para eu chegar na quadra. E aquele azul sempre me chamava, aquele azul da piscina sempre me chamava. Eu ouvia as crianças cantando com uma outra professora que também se chamava Silvia. E aí, numa das reuniões da coordenação, ela falou assim, eu estou precisando de uma pessoa para me ajudar em alguns horários, tem algumas crianças com algumas necessidades, e falaram que você tem muita paciência com o pessoal da terceira idade, com o pessoal da iniciação, você não gostaria de experimentar? E foi aí, né? Foi aí que eu me descobri. A gente transformava músicas para adaptar para nossas aulas. Na época teve um torneio de natação da Kibon. Perfeito. Eu nunca tinha participado de eventos de natação, eu não sabia como era, eu não fui nadadora, né? E aí eu me encantei com aquele universo, sabe? E trabalhei 2 anos nesse clube. Aí eu fui para uma outra escola, um colégio particular, trabalhei 10 anos. E durante esse tempo, eu fui mãe. Eu fui mãe, fiz hidroginástica para gestante, né? E acho que foi uma das primeiras turmas de Sorocaba. Eu falei, nossa, que delícia estar na água, né? Eu estava com saudade. E aí, quando a minha filha nasceu, ela nasceu em abril. E aí, abril, quando chegou outubro, já estava aquele calor em Sorocaba. Meu esposo, na época, era preparador físico do voleibol. E aí ele me chamou, ele falou, Sil, tem natação para bebês. Eu nem imaginava, né, que existia um trabalho assim tão fundamentado. Eu achava que era uma atividade mais recreativa, né? E aí eu falei, nossa, é isso que eu quero, né? Descobri o poder da música. E aí eu me encantei, fui estudar mais, fui fazer uma formação em psicomotricidade aquática, depois fiz uma especialização em natação e práticas aquáticas em Sorocaba, e lá se foram 31 anos, Marcela. Sensacional essa história. Eu particularmente, eu não sabia dessa sua passagem pela LUFIC, né, voleibol. Para quem não lembra, ou para quem está chegando agora, a LUFIC foi um baita time do vôlei nos anos 80, tá, galera? Era time que, se fosse hoje a Superliga, seria um dos melhores, tá? Então, a gente participou de campeonatos brasileiros. E tinham várias jogadoras da seleção brasileira, a Regina Uchoa, a Mônica Caetano, Ida, Luísa, Blenda, muitas jogadoras. Não. Então, assim, é sensacional ouvir essa história, ouvir a história, que eu acho que é muito legal, uma coisa que eu vou fazer até um parênteses, que não foi dentro da faculdade que você se apaixonou pela natação, foi depois. Não. Então, galera que está aí, que está saindo da faculdade, a educação física ela dá um repertório gigantesco para a gente trabalhar, né? Trabalhar assim é fantástico. Você pode ir para N lugares dentro do esporte. E o esporte cria isso, vários ramos, né? Então é muito legal isso. Você passava pela piscina e aquilo começou a te seduzir, né? A cantar, a ouvir a música da sereia, que era das crianças, e aí você vai e vai para a piscina e começa. Me fala uma coisa, eu acho que uma marca registrada sua é a música, não tem, né?
Não tem como separar a Silvia sem música e aula infantil, não tem como, né? Eu, pelo menos, para mim, é uma das pessoas que mais sabe explorar essa questão da música que eu conheço, né? Eu, humildemente, vou falar, né? Porque a gente tem tanta gente que a gente não conhece, mas você, para mim, é uma referência. Como é que você, né? Primeiro, qual a importância da música? Vamos começar já a destrinchar isso para a galera, né? Para a galera abrir aqui, a gente poder ajudar a explodir a cabeça da galera. Qual a importância da música para essa faixa etária? E como é que foi? Porque eu estava esperando você falar para mim, eu fiz um curso de música, eu fiz alguma coisa assim, mas você não falou. Como é que você despertou isso aí de você? Bom, eu fui criada, né, pelas minhas avós, e do lado da casa da minha avó tinha um senhor que era sanfoneiro. E cidade do interior, a gente à noite não tinha o que fazer, né? As avós não deixavam a gente assistir novela, assistir, né, a televisão. A gente Uhum. assistia de domingo, Boa Noite Cinderela, Silvio Santos, alguma coisa assim só. Então a gente brincava muito na rua. A gente cantava, o seu Sebastião tocava a sanfona e a gente ficava naquele ambiente, né? O meu pai, aos domingos, colocava música pra gente, naquelas vitrolas, sabe? Uhum. Que tinha aquele bracinho. Tá. A minha madrinha também cantava, era professora, tinha os versinhos, né? Batatinha quando nasce, espalha a rama pelo chão. Menininha quando dorme, põe a mão no coração. Eu pedi um copo d'água, me trouxeram na caneca. Isso mesmo que eu queria, cinturinha de boneca. Então, essas particularidades da infância, elas ficam num registro para a gente da memória afetiva. Tudo bem, Marcelo? Tudo Deu bem, uma tudo bem, tudo travada. bem. Ah, tá. Não, Então, pode falar. É que eu não troquei tá. meu óculos, né, por causa da pandemia. Eu fico tentando ler aqui os comentários da galera. Tá Pode ir, bom. Silvio. Tudo Fica bem. tranquilo aqui. Então, e aí, então eu fui criada ouvindo rádio, sabe? Ia Uhum. arrumar a cozinha, colocava o rádio. Meu esposo também gosta muito de música. E aí, quando eu fui fazer a natação de bebês, né? Que foi um trabalho mais intenso, assim, como mãe, e percebendo todo aquele potencial que os bebês tinham, né? Eu falei, nossa, os bebês aprendem ouvindo a música. E aí foi uma coisa assim natural para mim, né? Foi uma situação que a música aconteceu. A música é uma forma de se comunicar, né? Ah, O som da nossa voz é o primeiro instrumento musical. O bebezinho, o feto, quando está dentro do útero da mãe, ele ouve os batimentos cardíacos, ele ouve os passos da mãe, a respiração, os órgãos que eles se movimentam, né? Os gases que estão entre um órgão e o outro. O líquido amniótico, ele tem um som. O próprio som do coraçãozinho do bebê, que é acelerado, né? Então, o som, a música, ela está dentro da gente desde quando a gente foi gerado. Quando eu me vi mãe e fazendo as aulas e vendo como as crianças aprendiam, eu passei a cantar primeiramente as músicas que eu aprendia com a professora, que no aham. caso não era eu, né? Eu era a mãe. Tá. Só que aí, quando eu comecei a trabalhar, teve uma situação específica que uma menininha chegava atrasada na aula. Tá. E aí, ela chegava atrasada não por culpa dela, coitadinha. A rua, ela era de mão única, não tinha muito lugar, não tinha estacionamento. A aula começava 15 para as 10. Então, assim, ela sempre chegava um pouquinho atrasada. E eu começava a aula fazendo uma rotina de cantar a música da Dona Aranha, que as crianças colocam a mãozinha na borda e aí vão fazendo o percurso da piscina,
Porque é um momento onde a criança exercita a autonomia. Ela está fazendo sozinha aquilo, ninguém está fazendo por ela, né? E às vezes a criança ainda não sabe nadar, não sabe andar no cavalinho, ainda não mergulha, mas se ela dá conta da Dona Aranha, ela fica muito feliz. É uma emoção de empoderamento. É como se ela falasse, isso eu sei fazer, isso eu consigo, né? E essa garotinha chegava atrasada. E aí eu percebi que quando ela chegava e eu já tinha cantado a música da Dona Aranha, ela ficava muito brava, ficava muito chateada, ela ficava emburrada, né? E aí, pensando quando eu fui para minha casa, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa para essa criança não se sentir dessa forma, né? Uma criança tinha 2 anos e meio, ela estava saindo da fase de bebê para fazer aula sem o responsável dentro da água. Então, era ela que abria a portinha, ela que pendurava o roupão, porque eu fazia os ganchos na altura das crianças. E tinha um lugarzinho certinho para pôr os chinelinhos. Eu fazia questão de trabalhar essa autonomia corporal e essa disciplina, né? E aí, nesse dia, essa menina chegou e ela não estava atrasada. E aí veio a música para mim, Marcelo. Que bom que você chegou, a aula vai começar. Estamos aqui todos juntos para aprender a nadar. Bom dia, Júlia. Mas foi assim, como se eu já conhecesse essa música. Eu ganhei essa música do meu anjo da guarda, né? E aí ela abriu um sorriso, e aí eu fui fazendo a sequência, fui falando o nome das outras crianças. Bom dia, Beatriz. Bom dia, Gabriel. Bom dia, fui falando. Bom dia, tia Silvia. Bom dia, amigos da água. E foi assim, sabe? Porque tem uma música da professora Juliana Hansen, que é o Amigos da Água. Não é minha essa música. Amigos da água, vamos festejar com um beijo, um abraço para começar. Perfeito. Mas eu me inspirei nessa música para criar a minha logo. Então, a minha logo, Amigos da Água, foi inspirada nessa música. Porque eu sempre quis que o que eu soubesse, o que eu aprendesse, pudesse ser compartilhado com todas as pessoas. Eu nunca quis só para mim, né? Então, eu sempre dei as músicas, dei os CDs, né? E então foi assim. E aí foi surgindo uma música depois da outra. Aí eu percebi que quando eu cantava, era mais fácil do que quando eu falava, turminha, agora nós vamos fazer assim. Não. Eu conseguia reter a informação das crianças, né? Eu conseguia que elas ficassem concentradas e o resultado era muito mais veloz, muito mais produtivo. E aí as músicas foram surgindo. Quer dizer, a música virou o grande chamariz da voz de comando, né? Exercida por você. Quer dizer, era a forma mais rápida de se conectar, mais rápido de passar a informação, e a criança, dentro das possibilidades dela, de poder reproduzir. Aí eu fui estudar, né, Marcelo? Aí eu fui estudar que a música é um dos, né? É uma das formas da criança aprender, né? Que a música é uma forma de comunicação, que é um dos primeiros professores da criança, porque a mãe, quando vai fazer a criança dormir, ela canta. Quando a gente fala que está mais bravo, a gente põe uma entonação diferente. Quando a gente quer falar de uma forma mais carinhosa, a gente põe outra entonação. Então, eu fui estudar, né? Os nuances da música. Eu não sou musicoterapeuta, não sou musicista, eu sou só uma curiosa. Só uma curiosa. Não, é fantástico. Eu tô esperando agora, eu dei entrada na minha aposentadoria para que eu tenha um salário fixo, né? Assim, que eu tenho certeza que eu vou ter aquele salário, para eu programar a minha especialização em musicalização. Eu quero fazer.
né? Mas talvez eu faça na área da neurociência, porque eu gosto de saber o para que eu estou fazendo aquilo. Fantástico. Né? Fantástico. Quando eu faço uma música, é para algum movimento, é para que aconteça alguma coisa. Ah, é para guardar brinquedo? Ah, é para dar os parabéns? Ah, é para fazer o bracinho elevar? É para cumprimentar? Enfim, tem um para quê, né? Perfeito. Gente, fantástico. Respira um pouquinho. Ó, gente, eu tô com tia Silvia Bach, arroba tia Silvia Bach, para você aí que ainda não segue a Silvia. Se você ainda não segue a Silvia, siga a Silvia no Instagram. Você que está chegando aqui no Cucabeta, arroba Cucabeta aqui também, segundas, quartas e sextas. Excepcionalmente na terça e na quinta, a gente também está aqui batendo um papo, sempre com alguns especialistas, grandes especialistas, pessoas que estão fazendo trabalhos lindos aí pelo Brasil e pelo mundo, galera. A Marcela aqui, desculpa. A Marcela é de Bauru. Ela é pertinho da minha cidade, é lá de Lençóis, ela é de Bauru. Ah, que legal, que bacana. Obrigado aí, obrigado aqui pelos comentários. Galera, se vocês quiserem mandar pergunta, quiser participar desse bate-papo, fiquem à vontade, manda aqui, nós vamos tentar ler tudo bonitinho aqui o que vocês escreverem, gente. Tá, ou eu ou a Silvia, um dos dois vai ler, gente. Um dos dois. Sabe que tem óculos delivery, né, Marcelo? Não, e você tá com fundo preto, então ainda é melhor ainda, dá para você ler melhor que eu ainda. Olha, é o seguinte, não, sensacional essa história sua, que, gente, olha a sacada, por isso que eu falo que atitude, até eu coloquei um post essa semana falando de atitude do professor Kids, na segunda-feira. Olha só a atitude. A Silvia, ela recebia uma menina que chegava atrasada para a aula. Muito bem. Então, qualquer professor, a grande maioria, ia ficar bravo, ia falar que não ia poder entrar na aula, que não ia poder participar. Aí ela falou assim, não é culpa da menina. Então ela foi investigar. Olha a preocupação com a criança. O problema era da rua, era do horário, do rush. Aí. E aí essa menina, depois, ela ficava triste porque perdia a música inicial. Gente, olha a percepção, a empatia, a importância da gente ter empatia e se colocar no lugar da pessoa. E, por último, ela cria, né? Ela personaliza, ela é, né? Como a gente hoje está muito dando esse glamour, né? A personificação, né? A gente, né, fez uma coisa voltada para ela, colocou a criança no centro da conversa e aí vem o repertório tremendo de música e muda aí a forma dela dar aula, né? Dela criar. Olha só que fantástico, gente. A mudança de atitude. Fala. E você sabe, Marcelo, que ela, nessa época, essa música foi em 99. Eu não tinha CD, não tinha nada. Eu fui fazendo outras adaptações. Quando foi 2015, a querida amiga da água, minha irmã de coração, Sandra Rossi, me chamou para participar do CBNI, do INAT, né? Ela falou, vamos fazer uma oficina de músicas psicomotoras. E por que você não faz um CDzinho com as músicas que você canta? Porque a gente tinha feito uma capacitação em São Paulo com a Cacilda Velasco e a Josiane, e ela tinha sido minha dupla num dos exercícios, né? E uma das tarefas, no final dessa capacitação, era a gente fazer um acervo das músicas que a gente conhecia. Então, a gente gravava, escrevia e falava para que faixa etária e que em fase da aula que a gente usava. Todos tinham que fazer. E eu acho que fiz um monte de músicas, né? E aí a Sandra, no final do ano, quando eles fazem a reunião para decidir quem que vai para o congresso no outro ano, ela me ligou num domingo à tarde, né, e falou, Sil, você não tem noção, a gente quer fazer um convite para você, que eu tinha mandado, agora eu lembrei, eu tinha mandado um trabalho para ser apresentado no congresso. E tem data certa para isso, né? Então, a intenção era mostrar um artigo para ser apresentado num banner, né, durante o congresso. Ela falou, em vez de você apresentar o trabalho,
a gente vai te dar 2 horas para você fazer uma oficina psicomotora. O que você acha? Eu fiquei super feliz, mas a primeira coisa eu falei para ela, você vai ficar comigo? Ela Não, com falou, certeza. vou ficar. E aí eu fiz o primeiro CD. E recentemente eu encontrei essa garota, a Júlia. Ela já tem 25 anos. E eu contei para ela, Marcelo. Eu falei, Júlia, você não sabe, mas eu fiz uma música para você. Você gostaria de ouvir? Aí eu cantei para ela, né? Fantástico. Agora, porque muitas coisas de quando a gente tem 2 anos e 3 anos, a gente não grava, a gente Sim. sente, armazena, mas não tem riqueza de detalhes, né? E aí eu cantei e ela falou assim, é mesmo, você cantava essa música. Aí eu peguei o telefone dela, o contato dela e mandei as músicas, né? Então, assim, eu acho muito lindo isso, quando a gente consegue superar uma dificuldade que a gente tem através de uma ferramenta, né? Que para mim, a música ou a frase musical é uma ferramenta. Para Sim. mim, dá muito certo, né? Não, do jeito que Assim, você... assim como tem pessoas que gostam de trabalhar com o celular para fazer palestra, tudo, data show, e algumas pessoas usam um notebook, né? Então, assim, a Uhum. gente vai se acertando conforme a nossa própria habilidade, né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Ó, a tia Sabe quem Aninha está fazendo aqui... música também? Sabe quem está fazendo música também? Quem? A Conta, nossa conta. amiga Ana Cristina Amaral. Ah, olha só, ela passou por aqui e não falou isso. Ela falou aqui, ela deixou gravado aqui um comentário. Fiz um curso com a Silvia. Hoje ela está me influenciando a Olha lá, colocar música nas minhas aulas, com meus viu? brinquedos. Olha, Ela fez e uma é- música da girafa. A girafa é amiga da baleia. Uma é da água, a outra da areia. A girafa é muito cabeçuda, a baleia é barriguda. Então, assim, ela está se despertando, né? Ela está se permitindo criar. Porque as crianças gostam, a criança não sabe se você é afinado, se você está cantando no ritmo da música. Ela quer vivenciar aquela alegria do cantar. Ô, É Silvia, isso que então, a criança quer. então me fala uma coisa. Como é que a gente pode despertar isso no novo professor, no antigo professor, seja, ou de repente, como é que eu quebro, né? Talvez até uma barreira, um paradigma, né? Que muitas vezes, infelizmente, a gente coloca paradigmas. Ah, eu não canto bem, enfim, aquelas coisas, Uhum. né? Ah, não, música não é importante. A gente tá quebrando aqui, a gente gosta, cuca aberta, quebrar paradigma. Então, assim, Sair da casinha, né? sair da casinha, né? Porque você vê, Então, você começa. E o que eu falo, gente, a gente precisa trabalhar em rede. Pelo amor de Deus, a gente precisa pensar em ecossistema, em rede. Então, eu pego hoje a Silvia, especialista, que está ajudando a Ana com a criatividade dela de fabricar os brinquedos. Olha o que nós estamos juntando aí, gente. É sensacional, é fantástico. E quem vai o ganhar que eu isso são os tenho de alunos. sugestão, Marcelo, é assim, olha. Por exemplo, a gente conhece aquela música assim: 1, 2, feijão com arroz, 3, 4, feijão no prato, 5, 6, feijão inglês, bolo inglês. Quando eu trouxe essa parlendinha para as aulas, 1, 2, bater perninhas, 3, 4, fazer bolinhas. 1, 2, bater perninhas, 3, 4, fazer bolinhas. Começa assim, começa com frases musicais. Você pega uma música conhecida, um parabéns para você, um Dona Aranha, ou atirei o pau no gato, ciranda, cirandinha, e aí você vai colocando algumas frases de acordo com aquilo que você quer. Né? Então, vamos imaginar que eu vou começar a ensinar o nado costas. Tá. Então, a criança precisa aprender a sentir o peso do braço quando ele sai da água, porque a gravidade, ela tira essa sensação da criança, né? Então, eu faço uma brincadeira com eles, né? Pega a estrelinha do céu, pega a estrelinha do mar, né? Pega um passarinho, pega um peixinho
Então, não é uma música, é uma frase musical. Eu pus uma melodia aí, né? E com aquilo que eu queria. Mas as pessoas que estiverem assistindo essa live hoje, e na semana que vem, que vai ser a Semana da Criança, eu vou estar falando isso hoje de primeira mão, hein? Ao Opa! vivo. Opa! Aê! Nelson Rubens! Novidade, novidade. As músicas, 6 músicas dos CDs Amigos da Água vão estar disponíveis nas plataformas Spotify, YouTube, enfim, Instagram, né? E eu vou disponibilizar as músicas para o Cuca Aberta, as 100 músicas que a gente fez, para as pessoas, gratuitamente, um presente para você ativar, despertar a sua criança interior na Semana da Criança. Não, Silvio, eu já te agradeço. Isso até abrir um parênteses aqui, galera. Isso foi uma surpresa. Ontem a Silvia me trocando ideia comigo, falou: vou fazer isso. Eu falei: gente do céu. E aí a gente já acionou o rapaz que cuida aqui das nossas mídias, enfim. Nós estamos achando um caminho, porque nós vamos ser um canal de distribuição da Silvia para a gente poder estar colocando o trabalho da Silvia mais em evidência, ainda mais ainda, né? Já tem E tem as músicas da pandemia que ainda não foram gravadas. Eu fiz 15 músicas durante Você a fez 15 pandemia. músicas? Eu fiz. Por exemplo, olha, no Dia do Amigo eu fiz uma live com aquele garotinho Davi Assef, que ele é uma graça. É uma graça o garoto. O pai dele tem um canal, né, com ele, e a gente fez uma live. E aí nessa música eu fiquei pensando, né, passei alguns dias, como que eu posso colocar uma homenagem para 2 pessoas muito importantes na minha vida, que me mostraram a psicomotricidade, que é a Cacilda Velasco e a Josiane. E aí eu fiz assim: nós somos amigos da água, gostamos de cantar, a água é nossa amiga, a água é vida, é o maior brinquedo que há. Porque a Cacilda, ela tem essa frase, que a água é o maior brinquedo do planeta, né? Ela é um universo de possibilidades. Mesmo que você não tenha algum brinquedo concreto, a água, por si só, é um brinquedo. E a água é vida. A instituição da Josiane Machado Bueno se chama Água é Vida. Fantástico. E nós somos amigos da água, nós gostamos de cantar, a água é nossa vida. Então é isso. Amanhã, das 7 até as 9, eu vou estar dando um curso pela Double Age sobre musicalidade e as rotinas psicomotoras. Quem tiver interessado, eu não sei quanto é, mas eles fizeram um preço super acessível. Então nós vamos estar durante 2 horas trabalhando com a fundamentação da música, os processos neurais, o desenvolvimento psicomotor, uma estrutura de aula, como que eu monto a aula, onde que eu coloco a música, que momento da aula eu uso a música. Eu não canto a aula inteira, né? Eu uso a música em determinados momentos para me comunicar com as crianças, para pedir alguma coisa. É a música que pede, não sou eu. Então, galera, quem tiver interessado... Isso. Entra na plataforma da Double Age, entra lá, Double Age, nas mídias sociais da Double Age. Vai ter o link lá do curso. Nós colocamos hoje no Stories. É imperdível, galera. Vale muito a pena. A Ana aqui está falando. O Luiz Taioli também já passou por aqui dando esse recadinho. Então, assim, não perca amanhã a possibilidade de 2 horinhas, das 19 às 21 horas, curso na Double Age com a Silvia, galera. Participem, tá? Que 2 horinhas, gente, é rápido e muita informação, com certeza que nem está sendo isso. Aqui a Tianinha, natação aqui tá, que legal, as músicas irem para a plataforma, tá bom? Estou fazendo a minha inscrição. A Aninha é como se fosse minha filha da água. A Natália já está fazendo a inscrição. Boa, Natália! Oba, obrigada. E assim, galera, uma das coisas mais importantes que eu tenho falado aqui nos últimos tempos, nessa live, vamos começar a
nos ajudar, ou seja, fazer uma corrente. Você viu uma coisa legal aqui do Cuca Aberto? Compartilha nas suas mídias. Você viu uma coisa legal que a Silvia fez? Compartilhe na sua mídia. E assim por diante. Só assim o nosso meio vai ficar cada vez mais forte. Ou seja, e o nosso meio é a natação, né? O nosso nicho, a natação infantil. Como o Cuca Aberto abraça, e a gente tenta abraçar todos os esportes, eu tenho falado isso constantemente aqui nas lives, a gente precisa cada vez mais divulgar os nossos parceiros, os nossos co-irmãos aí, cada vez mais para que a gente possa crescer, tá bom? Muito Eu bem. Agradeço. Não, pode contar com a gente, Silvia. Pode contar com a gente vai, com certeza, a gente vai poder estar aí ajudando dentro da nossa possibilidade. A gente está divulgando aí os cursos da Silvia e a importância da música na natação, turma. Vamos lá, deixa eu me achar aqui. Você falou uma coisa que é importante. Você falou que não é, você só não canta toda hora na música, né? Você não canta toda hora na sua aula. Oh, meu Deus, vou errar agora. Me conta uma coisa, na sua opinião, além da música, quais as outras ferramentas que o professor hoje, né, em 2020, né, você passou aí 3, 4 gerações aí dando aula. Em 2020, quais outras ferramentas, além da música, é indispensável para o professor da natação infantil, Silvia? O profissional construir a sua autoridade. E essa autoridade, ela é construída, primeiramente, pela verdade que ele demonstra nas suas aulas. Se ele é afetuoso com as crianças, se ele respeita os pais, né? Se ele se dá ao respeito, se ele fundamenta aquilo que ele está fazendo com as crianças. Então, a afetividade é uma das ferramentas muito fortes. Eu tenho crianças que os pais, às vezes, atravessam a cidade para ir fazer aula. Tem academia perto, mas ele atravessa a cidade para ir lá procurar. E assim, humildemente, modestamente, eu falo para você, eu já escutei de pais e mães falando assim, quem tem aula com você, Silvia, depois desacostuma. Tá. Por quê? Eu não chego atrasada, eu estou sempre trazendo um brinquedo diferente, eu olho nos olhos dos pais, das mães, das crianças. Quando eu percebo uma mãe muito brava, eu já fui muito maltratada também, já fui desrespeitada. E eu fico quieta. Porque aquela mãe, ela está cheia daquela energia da raiva, da brabeza. E o que eu vou falar? Então eu aguardo passar aquela raiva, pego na mão dela e falo assim, eu estou aqui para ajudar seu filho. Você pode não gostar de mim, não tem problema, mas eu vou ajudar seu filho. Né? Então, assim, por quê? Porque às vezes a gente precisa colocar um limite também para os pais, não só para as crianças. Então, por exemplo, em outra situação, outra família, outro ano, crianças que chegavam muito atrasadas, sem a touca, sem o óculos, toda a aula, né? E assim, eu chego e falo assim, mamãe, você está com algum problema com esse horário? Né? Não está legal para você, você não está dando conta, por conta do seu trajeto. Eu pergunto primeiro, para saber o porquê que está chegando toda a aula atrasada. Uma coisa é você chegar um dia atrasado, né? Sim. Mas toda a aula está acontecendo alguma coisa, né? E, às vezes, a desorganização é da família. Isso que eu ia falar. Eu sou muito observador, né? Agora eu estou mais falante também, mas eu sou muito observador. E muitas vezes eu falava para os professores que eu trabalhava, né, que eu comandava, eu falava, gente, muitas vezes o cenário, a imagem que você vê da criança, a forma que ela chega, é o cenário da casa que a criança vive. Exatamente, a criança é um reflexo, é o espelho do que é a casa. A criança não tem culpa, não é ela que dirige o carro, não é ela que apronta a bolsa, não é verdade? Então, eu comecei a fazer nas minhas aulas um kit para quem esquecia. Então, tinha sempre lá um óculos,
uma sunga, um maiozinho, uma touca, né? Para quem esquecia. Só que precisou aumentar. Um kit só não estava sendo suficiente. Aí eu fiz o segundo kit. Até que eu já estava fazendo a formação lá em Curitiba e eu levei essa situação para supervisão. E aí eu fui chamada a atenção pela minha permissividade. O que é uma permissividade? É você permitir que os erros aconteçam e você não faz nada para que aquilo mude. Você está sendo permissivo, você não gosta daquilo, não está de acordo com seus valores e conceitos, não está de acordo com as regras que foram combinadas e você não faz nada para isso. Então, o que eu fiz? Eu enchi um monte de bexiga, coloquei bexigas com água na piscina. Então, eu coloquei para cima e para baixo, né? A bexiga que estava com água afundava e a bexiga que estava sem água por cima. Então, estava super bonito, diferente, né? E aí eu chamei e pedi para as mamães tirarem o sapato e coloquei um tapetão para as mamães sentarem. Tinha 6 mães. Né? Normalmente é 6 a 8 crianças. Né? E aí eu fiz uma aula onde as crianças falavam para as mamães o que precisava trazer para a aula de natação. Né? Eu peguei o relógio, tirei o relógio da parede, mostrei o ponteiro, né? Que a aula começava quando o ponteiro estava bem retinho e terminava quando a aula estava, né? 45 minutos. Então, assim, eu não fui atacando as mães, eu fui educando como a gente educa as crianças. Eu cheguei a ficar 1 hora esperando um pai andando com a criança com o meu roupão. Eu pus o meu roupão na criança e fiquei andando lá. Ah, mas cadê meu pai? 4 anos, né? Ah, eu acho que ele foi pegar o carro, ele já vem. Aí ele foi pegar o carro, ele foi fazer xixi, ele foi fazer cocô, ele foi buscar um pão de queijo e nada desse pai. Sabe aonde ele estava, Marcelo? No andar de cima, fazendo spinning. Olha só. Ele esqueceu. Né? Então, assim, quando a gente se propõe a trabalhar com educação, e nós somos educadores, não só do corpo, mas da parte emocional, do comportamento, a gente precisa se doar um pouquinho mais, precisa se disponibilizar a querer ajudar aquilo que nos está atrapalhando. E no caso, era a criança, a criança é a vítima. Sim. Né? Então, está com fome, está com frio, não sabia onde o pai estava, né? Então, assim, tem muitas situações de 2020, pós-pandemia, que às vezes nos surpreendem. São novas para a gente também. A gente também tem que aprender, né? E assim, eu já fui muito bocuda, já fui muito de falar na lata as coisas, e depois a gente vai amadurecendo, e aí eu acho que eu canalizei um pouco essa agressividade que eu tinha verbal, eu transferi para as músicas. Então a música me domesticou também, sabe? Sim, sim. Ela foi um instrumento para que eu fosse resiliente, para que eu me domesticasse, porque quando eu era atleta, aonde que eu descarregava a minha força? Na bola. Eu cheguei a estourar a bola jogando, né? Ia lá para o fundo da parede para sacar, pá, e punha. Então, assim, hoje eu não tenho mais isso. Perfeito. Então, às vezes, do corpo da gente, ele fala, né, de uma emoção que a gente está lá, que está guardada, e a gente vai, como profissional, às vezes a gente tem que passar por algumas situações. Eu nunca fui dona de academia. É outra situação quando você é dono. Perfeito. Não sei se você já foi proprietário. Não, eu trabalhei muito tempo na gestão, né, como coordenador, depois como, enfim, como outros setores da academia, e muito próximo de proprietários. Mas
é totalmente diferente, né? Realmente, ser coordenador é muito difícil, porque você precisa equilibrar, você precisa colocar os dois chapéus, praticamente, né? Eu vou falar com o proprietário, eu preciso pôr o chapéu do proprietário, eu vou falar com o professor, eu vou né, não, como se fala, direcionar o trabalho dele, né? Falar para onde nós temos que caminhar enquanto empresa, enfim. Então, é uma troca simultânea de chapéus que você tem que fazer. Então, você tem que ter... Você tem que ser Aprender a conviver, né? com Aprender diferentes a ser, pessoas. aprender a conviver, aprender a aprender. E, Tudo isso faz parte do e, novo milênio. e principalmente aprender a escutar. Aprender a escutar. Não, então, muitas vezes eu gostava de ser o último, né? Porque, como eu já falei alguns minutos atrás, eu gosto muito de observar. Então, muitas vezes eu gostava de só ficar escutando. Opa, não, vou deixar minha opinião por último. Porque o cenário ele já fica um pouco mais... Né? Você já pode fazer uma apaziguar aqui, apaziguar dali. Enfim, você pode levar para uma negociação, para uma harmonização, né? Que eu tenho falado muito nesse programa. Hoje, infelizmente, a gente vive numa sociedade, né, totalmente polarizada. Não só o Brasil, né? Não só o Brasil. O mundo praticamente vive assim. E a gente precisa harmonizar. Silvia, me conta uma coisa, aqui até pegar uma pergunta da Vera, né? Como você trabalha a participação da família com a criança, né? E fazer um complemento à pergunta da Vera, como é que se você também ensina os pais a trabalhar com a questão da música em casa com seus filhos? Isso, muito boa pergunta, obrigada por ter essa oportunidade de falar da família. Em todas as músicas que eu tenho condições, eu coloco a família. Vou dar um exemplo. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. O Marcelo não lava o pé. Então eu começo pela criança. O Marcelo não lava o pé. Depois o papai não lava o pé. A mamãe não lava o pé. O vovô não lava o pé. Então, nas aulas de bebê, como eles estão construindo o seu repertório de linguagem, de vocabulário, é o momento que você pode estar fazendo isso, né? Então, nas músicas de rotina, de chegada, bom dia, Marcelo, como vai? Bom dia, fulano, como vai? E às vezes tem uma aula que só tem um pai ou tem a babá. Bom dia, babá. Bom dia, tia Silvia. Bom dia, todo mundo, como vai? Né? Então, quando eu trago esta outra pessoa, eu estou mostrando para a criança que o mundo não é só ela. Ela vai enxergar, ela vai ter a possibilidade de enxergar o outro, né? Por exemplo, essa música eu fiz para uma garotinha que tinha nascido a irmãzinha, e eu chegava lá na casa dela, personal, era um condomínio bem longe de Sorocaba. A mãe estava amamentando, não podia dirigir, enfim, eu ia na casa dela, né? E então ela estava naquela ciumeira, aquela coisa da criança que recebe uma irmãzinha e que não pode pegar o tempo todo. Não é uma boneca viva, né? Então cria-se toda uma expectativa para o bebê que vai chegar, só que aí os nãos também ficam muito grandes, né? Não é agora que pode pegar, não pode enfiar o dedo. É uma situação para a criança. Só fazendo um parêntese, um garotinho chegou para a primeira aula pós-pandemia e falou, tia Silvia, não pode abraçar. Ok, Miguel, tudo bem, não pode abraçar. O coronavírus está aí? Ele já não está mais aqui? Ele foi embora? 5 anos, né? Porque o concreto do abstrato é uma coisa muito difícil para a criança ainda. Perfeito. O vírus é uma coisa pititica, mas ele não te deixa abraçar, não te deixa ir na escola, não te deixa sair. Para a criança tem outra proporção, né? Bom, então eu fiz para essa garotinha assim, ela me pedia muito colo. Tia Silvia, colo, 3 anos. Tia Silvia, colo. Então, no final da aula, quando eu ia fazer o relaxamento, a volta calma, a gente pegava uma bonequinha dela que ela gostava, e foi bem assim também. Eu ganhei a música, sabe? Era uma vez uma menininha chamada... Você tem filhos?
Tem, o Felipe. Tá, menina não. Então Não, vou fazer da menina minha não. filha, tá? Tá, Era uma vez uma menininha chamada Alana. Então a criança já reconhece o seu nome, tá. né? A sua mamãe se chama. Se ela já sabe falar, assim, é mais de uma forma organizada, ela fala Silvia. Né? Às vezes ela não fala, fala mamãe. Ah, mas Perfeito. como chama mamãe? Né? Então eu vou entrando na cabecinha da criança. Era uma vez uma menininha chamada Alana, a sua mamãe se chama Silvia. E o seu papai? Como que chama? E o papai? Então eu vou trazendo a família. Você tem cachorrinho? Tem. Aí eu começo. Era uma vez uma menininha. Como chama a cachorrinha? Pipoca. Aí vai colocando vovô, Tá, vovó, vovó. Não dura mais que 2 minutos a música, porque é tudo muito perfeito. curtinho, né? Então, Aham. é dessa forma que eu trago a família. Respondendo a outra parte da pergunta, eu promovo situações nas aulas que eu falo assim para os pais: canta comigo do seu jeitinho, canta comigo do seu jeitinho. Porque às vezes o pai está naquela situação que ele fica falando para a criança: bate a perna, segura assim, pega daquele jeito, dá o brinquedo pro amigo. E isso vai estressando a criança, né? Então eu chego sutilmente do lado do papai, cochicho e falo: papai, não precisa ficar falando, só canta, Deixa. só Aham. canta, só canta. E aí eles vão cantando. E agora, como eu consegui disponibilizar as músicas pelo Google Drive, né, que foi até o Luiz Taioli que fez para mim, né, Aham. eu mando as músicas para as crianças. Fantástico, Então, fantástico. os pais começam a cantar também. Né? Então, vai ficando mais Bacana. fácil. E eles percebem que a criança se acalma, ou ela sai daquele estádio do tédio, porque às vezes a criança está irritada porque está entediada, não tem o que fazer, às vezes não está brincando, está calor, enfim, várias situações. E a música faz com que a emoção da criança seja transformada. A gente tem liberação de dopamina, né, de neurotransmissores. Algumas pessoas ficam mais felizes com rock, outras com funk, outras com música clássica, né? E olha como a vida está fazendo as coisas melhorarem. A gente vê o maestro João Carlos juntando a música clássica com o samba, né? Com Sim. música popular brasileira. E é isso que tem que ser. Né? Não precisa ficar cada um na sua gavetinha. Dá para todo mundo cantar um ritmo usando uma outra melodia, né? Sem dúvida. Sil, ó, a gente entrou nos nossos 2 últimos minutos aqui da live. Voou isso aqui. Nós vamos ter que fazer outra, Voou. tá? Ó, não, ficou um monte de coisa para a gente perguntar. Nós vamos ter que marcar outro dia e fazer outra. Ó, o seguinte, galera que entrou, professor Guzmão aí, todo mundo, muito obrigado pela presença de Pai todos. da Fiquem conosco aqui até o Valentina, pai da finalzinho. Valentina, que legal. Uma coisa importante, a Silvia vai estar lançando semana que vem umas músicas. Nós vamos acompanha pelo arroba tia Silvia Bach, acompanha aqui pelo Cuca Beta, nós vamos estar divulgando. Amanhã, pela Double Age, tem curso com a Silvia Bach, tá bom? Então vai lá no site da Double Age, faz a sua inscrição nessa quarta-feira, tá? Não sei quando você vai ver essa live, onde você está no mundo. Então, nessa quarta, 19 horas de Brasília até as 21 horas. Silvia, eu já estou com um monte de pergunta aqui, vai ficar para a próxima vez. Você tem 1 minuto antes que o Instagram nos derrube, minha querida. Vou fazer uma música para o Cuca aberta, tá? E na semana da criança, nem que esteja 15 minutinhos, eu venho para dar o presente para todo mundo, tá bom? Fechou, fechou. A gente E já aí, marca aqui. quando você me quiser de novo, a gente termina as perguntas que não foram respondidas. Com certeza. Não, você já tem várias pessoas. Muito obrigado. São 270 programas. A gente está muito feliz, gente. Muito feliz de poder. Muito obrigada pela oportunidade, viu, de estar com você.
Obrigado, eu que agradeço. Eu que agradeço, Silvia. Pessoal, daqui a pouquinho no GTV do Cuca Beta tá essa live. Semana que vem no nosso canal do YouTube também tá lá essa live com a Silvia. Semana que vem natação infantil. Turma, até amanhã. Um Beijos! beijo, um pão de queijo.